Muito bem. Começa mais um BT Cash de número 251. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu queria ter uns amigos para sentar e discutir literatura. Talvez não poesia, mas outras coisas. Eu sou o Rogério Moreira Júnior e hoje o time Lewis e o time Tolkien dão as mãos e jogam junto. Ou bebem junto, né? Quem sabe? Pode ser também. Eu acho que eles iam preferir beber do que jogar. Bom, pois bem, eu sou o César Machado, do Tolkien Talk, e vim aqui dizer que para Tolkien a mitologia é língua, e a língua é mitologia. Olha, o cara já chegou com uma entrada chutando baldes. Pessoal, estamos aqui num episódio muito legal. Calma, ainda não é uma biografia sobre Tolkien, como a gente prometeu anos atrás, mas vai ter biografia de Tolkien aqui sim, e a gente trouxe um cara que manja de Tolkien, gosta do Lewis, e a gente vai falar da amizade desses dois camaradas, porque quando a gente fala do Lewis, a gente sempre fala dessa amizade com o Tolkien, mas vamos um pouquinho além, só de dizer que eles eram amigos, vamos aprofundar um pouquinho esta amizade, e a gente trouxe o César. César, bem-vindo aqui no Bibotalk, cara. Muito obrigado, Bibo, Rogério, é um prazer, né, eu acompanhei o trabalho de vocês, vi como o trabalho é bem feito, e acho que só é coerente com a nossa proposta lá no canal do YouTube. Tô muito feliz e espero agregar ao seu público aí, trazer coisa bacana pra eles. Pessoal, como eu disse na abertura, a gente quer falar um pouquinho da amizade, né, do Lewis e do Tolkien. O Lewis é muito difundido na cultura evangélica, nós lemos os seus livros cristãos, né, Cristianismo Puro e Simples tá aí como um grande clássico da literatura cristã. Todo mundo fala, você deve ler Cristianismo Puro e Simples, aquela coisa toda. E a gente fala, inclusive, o Lewis é amigo do Tolkien, o Tolkien é amigo do Lewis, aquela coisa toda, e a gente quer aprofundar um pouco essa amizade. E a gente trouxe aqui o César Machado, do Tolkien Talk. César, fala um pouquinho do que você faz aí junto com o seu amigo na internet, o canal no YouTube e tal. Bom, o Tolkien Talk ele nasceu de uma lacuna que a gente observou. O Sérgio Ramos já era administrador de um site expressivo sobre o Tolkien aqui no Brasil, e acontece que quando eu era moderador no grupo de Facebook, e como a gente tinha discussões imensas até tentar se extinguir determinado assunto dentro da mitologia do Tolkien, por isso que eu iniciei a minha frase com mitologia, né? Porque o Tolkien tem muitas obras, mas a principal delas é realmente a relativa à Terra-média, que é uma grande mitologia de mais de 20 mil anos, né? Em linha cronológica, é um absurdo. E quando você às vezes fazia um post e ia distribuindo as informações, as citações, daqui 3 semanas aparecia alguém e você não tinha como repetir toda aquela complexidade da resposta. Aí a gente falou, poxa, então vamos fazer uma resposta boa e deixá-la disponível? Acontece que quando a gente fez o canal do YouTube era para isso, para não ter que repetir e todo mundo que precisasse de uma resposta recebesse ela com a mesma qualidade. E aí a gente começou a fazer de um assunto, 2, 3, e agora a gente está com 310 vídeos aí ao longo desses 2 anos, né? Caraca, velho! Então é uma produção maciça, são 3 vídeos semana, alguns conteúdos bem de estudo intenso, profundo, e outros um pouco uma conotação mais pop, mais leve, ligada a filmes e adaptações, mas o escopo do TT era isso, oferecer respostas com começo, meio e fim, e que tentassem, nem sempre é possível, sanar determinado assunto, né? Então você vai pegar ali e vai falar de uma flor que tem dentro da mitologia, porque a flora é muito rica na mitologia do Tolkien. Então a gente faz um vídeo só sobre a flor. E acredite, dá pra falar 40 minutos sobre a flor e às vezes ainda falta algumas coisinhas. Então a ideia é essa, e aí a gente tá tendo um crescimento bacana, linear, homogêneo, e a gente tá tendo uma ótima aceitação. Estamos bem felizes com o trabalho e vamos continuar tocando o barquinho. Ô César, pra gente começar o nosso papo aqui, realmente, quando fala em Tolkien, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas, né, com que eu convivo, é Senhor dos Anéis. Sim, de fato. É inegável, eu penso que isso é inegável, que o filme Senhor dos Anéis, né, a trilogia do Senhor dos Anéis, ou na verdade um único filme dividido em 3 partes, ele tornou o Tolkien conhecido, mas é o cara que escreveu o Senhor dos Anéis. E o Tolkien vai muito além. Isso vale pros livros também, César? Tipo, foram os livros do Senhor dos Anéis e o Hobbit que deixou o Tolkien conhecido? Como é que é essa relação? Eu sei que eu já tô pulando boa parte da vida dele, mas é que isso me veio na cabeça agora e fiquei incomodado. Sim, a gente pode fazer retroativo
motivo. Primeiro se o pessoal que está escutando o podcast às vezes tem um pouco de receio, porque os livros são um pouquinho difíceis de ler no começo, né? Eu já aconselho, pode pegar a trilogia de filmes do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. É uma ótima porta de entrada, tá? Então eu recomendo os filmes do Senhor dos Anéis, a trilogia. São muito gostosas de assistir, você vai ter... tocam o coração, né? E isso é muito importante, quando alguma coisa bate fundo. Então é uma boa forma de você entrar no mundo dele. O Senhor dos Anéis, ele é engraçado porque ele é considerado, o livro, ele é considerado somente a ponta do iceberg, né? Ou seja, ele é o final da mitologia, ele é o último ano da mitologia, de 20 mil anos. Caraca. Só que ele é a obra mais, entre aspas, mais bem acabada, mais refinada do Tolkien, porque ele já era um escritor maduro, né? Maduro em todos os aspectos, né? De idade, de academia, de narrativas. Então, o que acontece? O final da história dele foi a parte com mais alto acabamento. Então, apesar dele significar o final da história, ele é o livro mais extenso, mais pesado. Os livros que antecedem o Senhor dos Anéis, eles contam muitos mil anos, mas pulando espaços ou fazendo apenas menções nesses hiatos. Então, eles são livros menores, com menos detalhes, exceto o Silmarillion, que é a Gênesis, o começo da mitologia dele, que apesar de ser um livro editado pelo filho dele, ou seja, tem ali um trabalho de edição, porque foi um livro póstumo, ele é um livro mais difícil de ler, mas eu diria que ele é menor e mais difícil do que o Senhor dos Anéis. Isso é engraçado. Então quem lê o Senhor dos Anéis vai ficar com muitas perguntas que só podem ser respondidas lendo outros livros, mas eu acho que essa é a graça, depois você ir juntando quebra-cabeças. É curioso porque até dá pra fazer, quando o pessoal pergunta como pode ler o Tolkien, eu até sugiro que comece por Hobbit, porque ele tem a linguagem mais simples, perto de Senhor dos Anéis e de Silmarillion, e tem um ritmo muito bom. E com a velocidade que a pessoa pega em Hobbit, ela vai pra Senhor dos Anéis e vai ler o livro de outra forma, porque vai ligando com o passado. E depois que ela lê esses dois e se apaixona, aí eu acho que ela tem vontade o suficiente pra poder pegar o Silmarillion e, apesar das dificuldades, ela conseguir ler. Ela conseguir ir vendo aos poucos e relacionando com o que ela leu antes, mas começar pelo Silmarillion com certeza seria um caminho meio duro. A diferença de linguagem... eu que não entendo nada, né? Vocês dois que gostam e tal. Eu li o Hobbit e não li a trilogia inteira do Senhor dos Anéis. Confesso que pra mim não deu. Eu sou geração Dan Brown, meu irmão. Tipo assim, o Tolkien é detalhista com a flor, né? Uma página pra descrever uma mesa. Mano, eu tenho dificuldades com esse tipo de literatura. Reconheço o valor, entende? E tipo, só que não é o meu tipo não é a minha pegada. Mas igual o Hobbit, eu percebo que o Hobbit ele tem uma diferença muito grande, né? Do Hobbit para o Senhor dos Anéis, sim. assim. Em termos de descrição, de profundidade, de construção de personagem. No Hobbit eu percebo que é tudo muito, tipo... realmente tem a cadência ali, o ritmo é bem acelerado e tal, e tanto que o livro é pequeno. E no Senhor dos Anéis, o que causou isso? Por que no Senhor dos Anéis o Tolkien resolveu, tipo, não, agora, irmão, vocês vão ver o negócio aqui? A história editorial do Tolkien, ela é muito engraçada, assim, eu falo que o Bilbo, né, não o Bibo. Não. Apesar de ter o pé peludo também, tá, pessoal? Fica um dado inútil aí pra gravação. O Bilbo é o protagonista do Hobbit, né? Ele é o Hobbit, com H maiúsculo. Ele é o mais famoso dos Hobbits. O que ele é? Ele é um ser pequenininho, de 1 metro de altura, com pés peludos, e que sempre entra em enrascada, mas ele acaba salvando todo mundo de algum jeito, né? Ele é meio uma mistura do Mr. Bean, assim, sabe? Atrapalhado, mas com um coração de manteiga. Então ele sempre tá tentando ajudar todo mundo. Eu falo que o Bilbo, ele pegou peças, não só nos personagens do livro, mas no próprio Tolkien, porque ele não estava nos planos do Tolkien. O Tolkien sempre quis escrever uma grande mitologia. A mitologia da Inglaterra, né, era o objetivo dele, que a Inglaterra tivesse uma mitologia, né? Exato. Quando você pega países nórdicos, eles têm uma história muito bonita. Todos eles ligados ao Edda, ao Kalevala, ou seja, que são livros de mitologia que contam uma história de um povo, né? E pro Tolkien e pro Lewis também, o mito... O que é um mito pro seu público em poucas palavras? O mito é uma grande história, né? Pode ser como uma Ilíada, alguma coisa assim, uma grande epopeia, que ela carrega valores, né? Valores universais.
morais, de ética, de coragem, de amizade, de fidelidade, né? Então ele acreditava, tanto o Lewis quanto o Tolkien acreditavam que o mito era muito importante para uma nação. E a Inglaterra tinha essa lacuna. Então ele queria escrever isso. Como que ele ia escrever isso? Ele ia escrever isso com o Silmarillion. E ele começou o Silmarillion lá em 1914. Nas trincheiras da Primeira Guerra, ele começou ali os rascunhos. Quando ele estava desenvolvendo isso, ele começou a ver que estava virando um monstro. Para variar. No meio do caminho, ele tinha os filhos, e os filhos queriam histórias. A gente tem que sempre colocar o homem no seu tempo, né? Então, o que nós tínhamos ali? Mal tinha uma transmissão de rádio. Então, as pessoas conversavam, acredite, elas faziam o que a gente está fazendo hoje, né? Não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Então, o pessoal conversava, lia, cantava, né? Declamava poesia, decorava trecho de livros. E aí, as crianças dele gostavam de história. E ele começou a contar a história do Bilbo, né? E só que o Bilbo, como o Tolkien estava escrevendo o Silmarillion, ele carregou uma série de ecos do Silmarillion, despretensiosamente. Uma vez ele comentou assim com o filho: por que a porta do Bilbo azul? Aí ele fala: pai, a porta é verde. O senhor falou ontem que a porta era verde. Aí ele falou: vou ter que começar a escrever, porque a criançada tá me dando olé já. E isso é muito importante pro link que eu vou fazer da importância de Nárnia, da literatura infantil / infanto-juvenil. Isso é muito importante porque eu tenho uma visão muito, muito positivista quanto a Nárnia. No conjunto da obra, ele começou a jogar isso no manuscrito, e tinha uma senhora que estava doente na época, e ela tinha que ficar horas no hospital. Ele entregou o manuscrito para ela se divertir um pouco. Ela gostou muito e mostrou para a sobrinha. A sobrinha fazia parte de uma editora, levou para a editora e os caras falaram: a gente quer publicar isso daqui. Então, o Bilbo, ele foi de mão em mão até cair no editor, sem a mínima pretensão, carregando uma série de ecos do Silmarillion. Só que ele não era para fazer parte da mitologia. Quando chegou lá e o Hobbit foi publicado e foi um sucesso, o editor falou o seguinte: você tem outro livro? O Tolkien levou o Silmarillion. Aí ele falou: não, isso aqui tá muito denso, eu quero mais hobbits. Ah, pode crer. Aí o Tolkien falou: mas o que eu vou fazer agora? Aí ele fez o seguinte, ele falou: então eu vou dar sequência das questões do Bilbo pro final, e agora eu vou ter que dar um jeito de amarrar todas essas incongruências, finalizar a história, e depois eu volto pro começo. Então ele começou pelo meio, foi pro fim e depois fez o começo. E como é que foi a recepção? Porque se o cara achou o Silmarillion muito denso, o Senhor dos Anéis também é denso, mas como explorava então a história do Bilbo, ele não, ok, né, tá um pouco mais detalhado. Mas assim, ó, agora o Senhor dos Anéis foi lançado bem mais tarde, não foi? Quais são as datas de publicação aí? O Hobbit foi lançado em 37, né? O Hobbit começou a ser escrito em 30, 32. O Tolkien, ele largava as coisas muito tempo, porque ele tinha muito projeto paralelo, nem em especial com traduções, né? Traduções de grandes sagas, como Beowulf, por exemplo. Então ele dividia o tempo dele, e ele era um procrastinador nato, assim. Aliás, ainda bem que existia Lewis na vida dele, porque se não fosse Lewis, nós não teríamos nem o Hobbit e nem o Senhor dos Anéis. Eita, quero saber mais disso depois. Foi um empurrão. Lewis toda hora tava dando tapinha na bunda do Tolkien, senão não ia. Então o Hobbit começou a ser escrito em 30, 32, combinou com a publicação em 37. E aí, como fez muito sucesso, o editor falou: olha, eu quero mais Hobbits. Aí o Tolkien foi muito inteligente. Ele fez o seguinte: se o tom do Hobbit é um tom mais leve, eu vou começar o Senhor dos Anéis com o Bilbo, vou dar elementos do Hobbit, e aí ele foi fazendo um degradê. Então o livro começa branco e vai ficando cinza, e vai ficando grafite, chumbo, até terminar preto. Ah, e aí o pessoal tá pronto pro Silmarillion, gênio! Então ele vai adensando, é como uma névoa, que ela começa bem leve, quando você vê, você já não consegue enxergar um palmo na frente do rosto, já. Então ele fez isso. E a gente vê isso no filme muito claro, porque o começo lá do Sociedade do Anel, o Frodo no condado, chega o Gandalf e a festa, aquilo é muito leve, feliz, animado. O que vai começando a quebrar quando aparece o anel. E o que é muito diferente do final, que é o Frodo e o Sam lá em Barad-dûr jogando o anel, entende? Então a gente consegue perceber nos filmes também essa curva dramática, deixando a história mais triste, mais tensa. Acho que o termo curva dramática ficou bem apropriado, é isso mesmo. O Peter Jackson foi muito feliz na adaptação.
Bem, vocês perceberam que o Senhor dos Anéis é tão importante que a gente tá aqui, sei lá, 15 minutos falando do Senhor dos Anéis. Mas olha só, fala um pouquinho pra nós, César, o Tolkien para além da fantasia. Eu acho que, pelo que eu li, a fantasia dominava, né? O Tolkien gostava dos contos de fada. Aliás, esse é um termo até que pra nós é um termo muito infantil, infantilizado, mas é mitologia a palavra que tu usou, mas algumas pessoas falam da obra do Tolkien como um conto de fadas mais elaborado, né? Tu concorda com essa expressão? Acha que não? É muito interessante você ter citado nisso, até acho que o seu público vai gostar disso. O Tolkien, ele tinha uma certa ojeriza à Disney, por exemplo. Sim. Acho que a única coisa que ele não gostaria na vida é que alguma coisa dele caísse na Disney, como o universo Marvel e Star Wars caíram, por exemplo. Cara, né? Não sei. Ele tem um filho vivo ainda, não tem? Tem. O Christopher Tolkien, aos 93 anos, acabou de publicar o último livro da mitologia dele. Olha aí. Então, acho que depois que esse cara morrer, meu irmão, vai cair na mão da Disney. Vai, continua aí, vai lá. Tem muita gente que acredita nisso, sim, mas como a obra do Tolkien, ela é baseada num trust, né? Você tem um conselho, e esse conselho é bilionário, assim, então não é falta de dinheiro. A família Tolkien é bilionária. Então a gente está falando de uma cifra absurda. A gente está falando de um livro que só perde para a Bíblia em vendas. Literalmente é isso mesmo. Então o conjunto deles é feito por familiares e um time de advogados assim bruto, forte mesmo. Então a tendência é que eles consigam manter isso com cabresto firme, gerando lucro, sem que você tenha que se ater a outras questões maiores de conglomerados americanos e tudo mais. Existe aquela mentalidade britânica, inglesa, né? Eles não gostam muito que os americanos colocam o bedelho. Mas eu acredito que não vai virar Disney ainda, mas vou retornar a ideia por que ele não gostava da Disney. Muita gente, quando fala contos de fada, pensa na Sininho, aquela fadinha com os brilhinhos pequenininhos, seres diminutos, né? E isso é uma estigmatização, ou seja, a Disney ela criou esse modelo e vendeu, e as pessoas têm uma visão que fada é isso. E isso deturpa tudo que o Tolkien acredita em fadas. Porque o mundo da fada, né, o fairy, o termo original em inglês, ele é um mundo perigoso, ele é um mundo de aventuras, é um mundo fantástico, de coisas lindas, maravilhosas, elas criam aquele maravilhamento, né? O Lewis também gostava desse termo, porque esse termo é o que vai passar aqueles valores e tudo mais que eles gostam no mito. Mas ele é um mundo muito perigoso, então assim, tem criaturas más, tem criaturas que te enganam, e o mundo das fadas é feito disso, de criaturas poderosas, magicamente poderosas, que inclusive podem ser malignas, não aquela coisa cheia de frufru. E ele acha que o mundo das fadas é um tipo de escapismo, mas um escapismo bom, um escapismo que vai te levar para além do que o mundo pode te oferecer. Na mente, você pode ir longe, criar coisas belas, criativas, não aquele escape do, entre aspas, do drogado, que ele busca aquilo para fugir da realidade e não enfrentar as questões do mundo. Isso era uma crítica ao Tolkien, né? Eu vi um vídeo no canal de vocês, um documentário, não lembro qual agora, que tinha um cara fazendo essa crítica. Eu acho que o Tolkien é uma fuga da realidade, não sei o que. Tinha inclusive essa crítica ao trabalho dele. Tinha, era muito comum, e o engraçado é que é justamente o contrário. O Tolkien acredita que quando você vê a demanda do Sam e do Frodo, você olha para sua vida e fala: eu também tenho a minha demanda, eu posso enfrentar. É justamente o inverso, é algo do tipo, continue, Deus proverá, né? Existem muitos paralelos, né? Dentro do Silmarillion, por exemplo, nós temos um tipo de anjo que ele criou o povo dos anões. E existe um paralelo muito claro entre Abraão e Isaac. Então, por exemplo, só para fazer um adendo rápido, Deus, no mundo da mitologia do Tolkien, ele é o único que pode criar, ele é o único criador. Só que existe uma categoria de anjos que também tem um certo poder, só que quando um deles foi fazer um povo, ele criou o povo dos anões, e aí Deus falou para ele: ô anjo, que é o Aule, por que você fez isso? Você não sabe que a questão de criar somente a mim concerne? Aí ele falou: me desculpe, eu nunca quis fazer algum tipo de deboche, mas na verdade a minha criação era só uma homenagem, uma exaltação ao seu poder. Mas eu quero me redimir, o que eu posso fazer? Eu posso destruir isso
pra me redimir? E aí o Deus do mundo deles fala assim, sim, destrua. A hora que ele levanta o martelo pra destruir o povo dele, ele fala, você viu que agora eles não são mais marionetes do seu pensamento, que agora eles têm vontade? Eu enxerguei no seu coração a verdade, que realmente não era um deboche, era uma vontade. E lembra muito a questão do Isaac, Deus proverá, e eles foram subindo um monte, Deus proverá. Então assim, na verdade, existem muitos paralelos, eles são sutis e você vai fazendo esse tipo de leitura. Então, o Tolkien gostava muito disso, né? O que você lê nas obras dele vai ser sempre um trabalho, não de escapismo da realidade, mas assim, de uma forma de você enxergar que existem formas de você tocar a sua vida e tirar coragem, e ser um melhor amigo, ser um melhor companheiro, esse tipo de coisa. Então, o escapismo que ele fala é esse. Então, arrematei aí a diferença dos escapismos, e aí na Disney é mais ou menos isso. Não é um mundo de frufru, é um mundo onde você pode viver aventuras, ter perigos como você tem, né, em qualquer situação, mas que ele deve ser respeitado como uma literatura adulta. Ele não entende que os contos de fada, até porque os contos de fada que a gente conhece hoje, Chapeuzinho Vermelho, não tem nada a ver com o original. Eles são bem agressivos, eles são pesados. Antigamente, 1800 e pouco, quando você lia Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, existia um nível de violência que para hoje não é adequado para nossa sociedade. Olha só. Eles eram bem pesados. Eu acho muito bonito que ele vai falar do escapismo e ele vai dizer que se é um escape, é o escape como o do prisioneiro na prisão. E aí eu queria ler aqui o trecho que ele fala isso, que ele diz o seguinte: por que desdenhar um homem se, estando na prisão, ele tenta sair e ir para casa? Ou se, quando não pode fazê-lo, pensa e fala sobre outros assuntos que não são carcereiros e muros de prisão. O mundo exterior não se tornou menos real porque o prisioneiro não consegue vê-lo. Ou seja, é essa a ideia que você tá falando aí, né? Tipo, da visão do Tolkien, que é diferente de um conto de fadas como algo para fazer a criança dormir, mas como você pensar em algo além do mundo, além do material, que lá na época dele, com todo o secularismo que ele enfrentou, era muito comum. Perfeito. A sua colocação, Rogério, foi sensacional, porque é justamente com esse exemplo que o Tolkien iniciou a conversão do Lewis. O Lewis, ele ficou por muito tempo ateu, né? Acho que a partir dos 17 anos, eu não me recordo ao certo, porque eu não sou um especialista em Lewis, mas eu lembro que ele passou grande parte da vida dele como ateu. E aí, um dia eles estavam tendo a conversa, inclusive, a gente pode passar os links para vocês, a gente tem uma dramatização, são dois atores se fazendo dos dois autores. É muito bom esse diálogo, cara. Eu vi no canal lá, muito bom. É demais, né? E lá, o Lewis fala, né? O Lewis sempre com aquele jeitão dele, bonito, né? O Lewis falava bonito, o Tolkien era todo enrolado, blá 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 blá, todo eufórico, né? E o Lewis era aquele gentleman. E o Lewis fala o seguinte: eu não tenho como acreditar em mito. Um mito é uma grande mentira, só que bonita. Aí o Lewis argumenta, aí o Tolkien só escuta e fala o seguinte: mas e se eu te dissesse que existe um mito que é verdade? Não existe nenhum mito mais conversado ao longo dos últimos 2000 anos que não seja o de Jesus. E ele é um fato histórico. Olha que lindo! Ele é um mito que se fez verdade. Ele é a palavra que ganhou forma. E aí o Lewis fica com aquilo na cabeça. E aquilo vai cozinhando até culminar com a conversão do Lewis. É justamente pela questão do prisão. E porque ele fala, porque o mundo natural é essa prisão. E um carcereiro não quer que você saiba mais do que essas quatro paredes podem lhe mostrar, entendeu? Essa ideia de que o transcendente vai além das quatro paredes. Eu achei isso muito legal. Então, César, eu acho que a gente falou sobre a religiosidade do Tolkien, o quanto que ele acabou influenciando o Lewis, mas pra gente pensar mais no modo como ele via a fé, não tem como a gente não falar sobre a história dele, sobre, né, o quanto que a fé tá intrincada ali na história dele, e começando já derrubando um mito que é: o Tolkien não nasceu na Inglaterra. Pois é, realmente, a religiosidade do Tolkien tá ligada diretamente à mãe dele, né? De fato, ele não nasceu na Inglaterra. O Tolkien nasceu em Bloemfontein, na África do Sul, mas era na época que a Inglaterra era um grande império, né? Um império britânico. Sim. Então a gente tem aí Nova Zelândia, boa parte das Índias, Tanzânia, né? Inclusive Freddie Mercury, por exemplo, o vocalista do Queen é da Tanzânia, né? Na África, mas é cidadão britânico.
E ele estava em Bloemfontein quando nasceu. O pai dele foi trabalhar num banco, né? No banco inglês. E aí ele nasceu por lá. E a mãe dele ficava muito sozinha lá e acabou se apegando a algumas questões do local. Assim, ela ficou muito sozinha. Acontece que ela resolveu fazer o seguinte: ela foi criando o filho e entendendo como que era o meio do lugar. E ela acabou falando: poxa, eu preciso ver minha família. Quando ela voltou para ver a família, o pai dele faleceu. E aí acabou que ele faleceu, ela já estava esperando uma outra criança, então a mulher acabou sobrando com 2 crianças pequenas e já estava achando conforto na religião católica. Como a família inteira era uma família protestante, ela não foi recebida na família, né? Cortaram a ajuda de custos dela por questão de não seguir a mesma religião, e ela passou muitas dificuldades com isso. E ela acabou ao longo dos últimos anos, acho que ela morreu com 32, 33, ela morreu muito nova por causa de diabetes. E quando ela morreu e ela foi segregada da família por causa da escolha católica, o Tolkien cresceu. O Tolkien era muito pequeno na época, acho que tinha 12, 13, alguma coisa assim. Ele cresceu com a ideia da mãe dele sendo um mártir. E no meio do caminho ele tinha conhecido um padre, e o padre foi que continuou a criação dele e do irmão dele. Então você já vê que a religião está enraizada. Primeiro relativa à conversão e à morte da mãe, e depois ele foi criado por um padre. E ele acaba, de certo modo, isso torna ele um herege na Inglaterra, porque a gente pensa numa Inglaterra anglicana, em sua grande maioria, e o Tolkien sendo católico, então é muito, com o perdão da comparação, mas é quase o abismo de Helm, assim. Ele entrincheirado contra os inimigos que, embora nesse caso, eu tô chamando protestantes de orcs, o que talvez não é o que eu queria falar. É importante lembrar que no Tolkien Talk, o Sérgio é católico e eu sou presbiteriano. Então é legal que a gente tenha essa pluralidade. O que acontece é que normalmente quando se trata de Lewis você só tem protestante falando, e quando se trata de Tolkien você só tem católicos, né? Então a gente consegue ter esse 50-50. Não, eu não fiz essa leitura que você falou não, mas é interessante pensar assim, que o Tolkien ele estava cercado, né? A questão familiar, a ideia da mãe ter definhado por falta de auxílio, né? Sendo que esse auxílio veio diretamente por causa da religião. Se a gente for entrar em questão de valores, é claro que isso é errado, a gente enxerga isso agora, mas novamente nós temos que colocar as pessoas no seu tempo, né? No pensamento da época, infelizmente isso aconteceu, foi muito triste, e que alguma parte da vida do Tolkien também serve pra gente de ensinamento, né? Somos todos irmãos, acima de católicos e protestantes, somos todos cristãos, né? E o amor de Jesus sempre nos passa o mesmo ensinamento. E essa relação do Tolkien com a religião, como que ela acabou influenciando depois na amizade dele com Lewis? Então, o interessante é a gente só entender que existe essa raiz da mãe, e aí depois ele acabou migrando e ele teve um tutor que foi o padre Francis Morgan. Então o padre criou ele, né, deu aquela educação, uma ótima educação, tanto moral, ética e também intelectual, porque conseguiu colocar ele em colégios bons, de bom nível, né, que ele não teria jamais a opção de fazer isso com a renda que a mãe tinha, mas o padre tinha alguns recursos da igreja ali e colocou para que ele pudesse ter uma boa formação nos colégios. E conforme ele foi crescendo nesses bons colégios, ele tinha acesso a bons livros. E aí ele começou a ter acesso às mitologias, os contos de fadas e esses grandes contos mitológicos nórdicos e outras línguas. E aí ele viu nascer uma paixão, né? A mãe dele falava algumas línguas, era musicista, então ele já teve algum contato com isso. Mas isso foi sempre combinando. Então sempre alguma coisa ia virar para línguas, ia virar para histórias. Tinha um paralelo entre ele gostar disso e remeter à mãe. Então a religião, as mitologias e as línguas sempre foram coisas que trouxeram conforto. Eram a terra segura do Tolkien. Ele foi crescendo, estudando tanto o catolicismo quanto as mitologias, e aí acabou que quando ele foi começar a fazer as próprias obras dele, a gente não tem que ter um discurso, né? Nós temos que ser o
discurso. Então, como ele era, ou seja, ele existia como católico, como cristão, e existia como amante de línguas e mitologia, toda a criação dele, todas as obras são permeadas disso. Ele colocou aquela energia nelas, a maioria das vezes de forma inconsciente. Ele vivia tão intensamente esses elementos cristãos e de mitologia e de filologia, né, que é o estudo das línguas, que as obras dele são permeadas, elas são incrustadas com isso. Mas além da fantasia, além dos livros que nem se resumem apenas à Terra-média, tem muita coisa fora, e eu recomendo que você procure ler. Tem, bom, o Tolkien era professor de universidade, ele foi professor lá em Oxford. Qual que era o trabalho acadêmico dele? A gente pode falar de uma contribuição dele para o estudo da língua inglesa, para as traduções? De fato. Aliás, aí a gente vai começar até a entrar na questão do Lewis também, né? Porque foi lá que eles começaram a ficar amigos e tudo mais. O primeiro contato do Lewis com o Tolkien, inclusive, foi meio engraçado, porque o Lewis era da cadeira de literatura, né? E aí tem uma carta do Lewis que ele fala assim: Tolkien não é um mau sujeito, só precisa de uns 2 tapas pra pegar no tranco, sabe? Isso tá no Dom da Amizade, a gente vai falar desse livro ainda aqui, o lançamento incrível da HarperCollins Brasil, aqui o primeiro livro sobre Tolkien da HarperCollins. E por quê? Porque aos olhos do Lewis, o Tolkien, que era um filólogo, ou seja, ele não estudava a literatura em si, mas sim a raiz, a origem das palavras, né, o significado delas. O Tolkien é como se fosse um dicionário e o Lewis é como se fosse a poesia que usava as palavras do dicionário, né? Então, como o Tolkien era muito efusivo, assim, muito forte na defesa da filologia, ele falava: então quer dizer que o cara tá querendo acabar com a literatura, é isso? Ele falou: precisa de uns 2 tapas pra acordar pra vida, mas é um bom sujeito, né? Aquele jeito engraçado que os britânicos têm de falar um do outro. E aí o grande trabalho do Tolkien era basicamente de tradução do anglo-saxão, do inglês antigo, do inglês médio. O inglês que a gente conhece hoje é bem diferente do inglês antigo, do inglês médio, né? Tem uns fonemas, tem uma forma de escrita bem peculiares. E um dos grandes trabalhos que o Tolkien fez foi participar da concepção do dicionário Oxford, que a gente conhece ainda hoje, né? Ele pegou diversos verbetes ali do dicionário. A letra W, né? Exatamente, letra W. Ele fez o Buse. Ele pegou a letra W, era um esforço descomunal de intelectuais para se fazer esse dicionário. Tanto que ele perdura hoje, é a referência, né? É o maior dicionário da língua inglesa. Ele também fez algumas traduções de grandes mitologias, mas apesar dessas mitologias continuarem no âmbito da fantasia, o grande valor delas não está em ter passado uma fantasia para o inglês que as pessoas pudessem ler, mas sim ter conseguido entender como a língua antiga funcionava, como isso se passa para o verso, como que você faz a quebra fonética, porque todos esses versos eles têm uma sonoridade, uma musicalidade. Então o Tolkien se preocupava em fazer isso. Então o trabalho de tradução dele como filólogo era muito importante e dá o real valor das palavras. Hoje nós dizemos palavras que a gente não domina o poder delas. Por exemplo, poucas pessoas sabem o que quer dizer a palavra bizarro. Bizarro, se você ler no dicionário, quer dizer uma beleza exótica. Olha aí. É difícil alguém ser chamado, poxa, essa pessoa é bizarra. A pessoa acha que é uma palavra ruim. E não é. É uma beleza exótica. E alguém que tem uma beleza diferente, fora do ponto fora da curva. Então o Tolkien gostava muito da raiz da palavra, né? E aí com esse bate-papo, essa troquinha de farpas leve entre o Tolkien e o Lewis, é que começa a grande história deles. E olha só, essa amizade começa antes do grupo que eles montam ali. Como é que se fala? Eu falo Inklings, mas deve ser um nome diferente da minha pronúncia. Não, é isso mesmo. É Inklings, porque ink é tinta, né? Isso. Então, eles tinham os mordedores de carvão, né, o Coldbiters, mas depois desenvolveu para o Inklings, que ficou mais famoso porque tiveram outros grandes autores, né? E esse grupo, ele basicamente se reunia para ler grandes mitologias nórdicas. Mas esse grupo dos Inklings, ele começa com o Lewis, a amizade deles começa em Oxford, depois evolui para o grupo, começa tudo junto. Como é que se dá, então? Você falou desse primeiro encontro, né, dessa primeira impressão que o Lewis teve do Tolkien, né, julgando pela aparência dele, por algumas propostas e tal. Então, como é que se desenvolve essa amizade ali em Oxford, depois indo para o grupo dos Inklings? Fala um pouco para nós como é que se desenvolve essa amizade dos dois, o início dela e tal. O C.S. Lewis, ele já era um autor, um estudioso muito bem estabelecido, né? Ele era um nome, né? O Lewis era conhecido e o Tolkien era um novato, recém-chegado.
Só que o Lewis, ele teve sempre uma pegada de liderança, né? Ele sempre era o líder nos seus grupos, ele tinha uma voz muito ativa e era uma coisa natural, as pessoas gostavam de segui-lo, né? Ele tinha um dom para isso. E acontece que ele vê no Tolkien muito potencial, ele tinha esse olhar clínico para as pessoas, assim, para identificar potencial. E eles começaram a bater um papo, tudo mais, sobre as mitologias e acabaram falando o seguinte: poxa, o Lewis falou, você lê muito bem, né? Coisas do finlandês, tem muita coisa da Finlândia que eles gostavam, muito bem o finlandês, você tem uma sonoridade bonita para declamar. Uma coisa que chamou muita atenção do Lewis no Tolkien é que o Tolkien não precisava traduzir algo para ler, ele pegava o original em finlandês e já declamava em inglês. Que da hora. Ignorante. Por quê? Porque cada um no seu quadrado. O Lewis era um amante da literatura, um filósofo. O Tolkien não, ele era um amante da palavra. Então ele falou, nossa, seria fantástico ter o Tolkien no nosso grupo. Ele vai fazer tradução em tempo real, né? O Google Tradutor da época era o Tolkien, né? E aí eles começaram com isso, se reuniram ali no escritório, na Madeleine, na faculdade do Lewis, né? O Lewis tinha um escritório bem confortável, fazia jus ao posto que ele tinha, né? E eles se reuniam ali, se não me engano, às terças-feiras, ficavam fumando na lareira, tomavam um chá ali, alguma coisa, e faziam essas leituras das mitologias. Isso depois foi desenvolvendo, né? Começou como os Mordedores de Carvão, passou para os Inklings, foi crescendo o grupo da amizade, e eles começaram depois a desenvolver isso pro pub. E aí que eles começaram a ir muito naquele pub, no Eagle and Child, né? Que é o Baby Bird, né? Porque Eagle é águia, Child criança, então eles chamavam de bebê e pássaro, né? Baby and Bird. E aí lá eles começaram, e até hoje tem as placas com eles lá tomando cerveja, e eles mudaram do chá para cerveja e das mitologias nórdicas para as próprias obras. Então Nárnia foi lido lá, Senhor dos Anéis foi lido lá, obras do Charles Williams foram lidas lá, e foi assim que foi desenvolvendo. Vamos falar agora propriamente da amizade dos dois e onde está essa beleza da amizade que tinha entre eles. É muito legal, acho que a parte mais gostosa do papo é essa, porque o Lewis e o Tolkien, eles tiveram uma via de mão dupla, eles pegaram muitos bons frutos dessa amizade. Basicamente, o Lewis, como ele já era um nome estabelecido, quando ele viu os manuscritos do Hobbit e tudo mais, o Tolkien estava um pouco receoso, ele era um professor acadêmico, lançando um livro infantil, né? Podia ter alguma coisa ali, ele já era traumatizado com toda aquela questão do catolicismo e tudo mais, ele já sofria determinadas pressões. Então o Lewis falou assim, olha, é muito bom, eu acho que o seu livro vai ser um sucesso, recomendo que você vá, que publique mesmo. E o Tolkien seguiu, fez algumas ilustrações, até tomou coragem para fazer ilustrações, que são as ilustrações que nós temos hoje, né? Muito bonitas, aliás. E quando fez o lançamento do Hobbit, olha que lindo, como o Lewis, assim, eu gosto do Lewis escritor, mas eu gosto ainda mais dele como pessoa, eu sou apaixonado pela pessoa do Lewis. Quando saiu, o Lewis fez uma resenha num dos maiores jornais e revistas da época, ele fez 2 grandes resenhas, mas rasgando uma seda pro Hobbit. Mas ele pegou assim um caminhão de seda e saiu rasgando. E isso era muito expressivo, porque era C.S. Lewis falando, né, de um desconhecido. O Lewis já era famoso por conta do que, César, nessa época? Já tinha Nárnia? Já tinha outros escritos? O que era tão importante assim? Não, Nárnia não existia ainda. Na verdade, eu acho que se bobear tinha um ou outro volume. Eu realmente não sou um grande, porque eu realmente não domino a linha cronológica do Lewis, mas eu sei que ele tinha colunas em diversos jornais e revistas da época, né, de literatura e tudo mais, e ele tinha obras e alguns artigos também. Então, assim, ele tinha muito conteúdo pulverizado e o nome dele se construiu de uma forma bem sólida. Mas realmente, ele era muito influente, nisso sim. 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 Tanto que anos depois a gente teria ele falando na BBC as palestras para os soldados que deram origem ao mero cristianismo, mas essa influência que ele tinha realmente, ela foi crucial pro pessoal olhar pro Hobbit com mais carinho. De fato, porque o peso do nome dele assinando aquela resenha fez com que o mundo olhasse para aquele livro, no mínimo com respeito. É alguém importante falando. E o Tolkien em momento nenhum pediu isso. O Lewis fez por 2 motivos. Primeiro, porque ele acreditava no potencial da obra, então foi genuíno, não foi só um merchan mesmo, né? Foi genuíno. E segundo, porque ele queria incentivar, porque ele achava que o Tolkien precisava dessa ajudinha. Era só colocar ele no caminho e o Lewis se provou certo, né? Numa dessas resenhas, ele
profetizou, inclusive. Ele falou: estamos vendo provavelmente o nascimento de um clássico. Ele soltou essa frase e ainda falou o seguinte: é um livro que se torna mais profundo a cada releitura. Então, imagina alguém que é respeitado na época falando isso de um livro. É óbvio que ele ia dar uma boa base, né? O livro já era bom, alguém falando bem, e isso desenvolveu muito bem o Hobbit. O Tolkien, ele no meio acadêmico, não recebeu muitas piadinhas nem nada, porque ele era um grande professor de Oxford e estava fazendo alguma coisa infantil. Não rolou a recepção negativa que o Tolkien esperava. Começou a dar certo, e aí que desenvolveu para o Senhor dos Anéis, porque o editor queria uma outra obra de Hobbits, e ele continuou o Senhor dos Anéis. Porém, o Senhor dos Anéis demorou 12 anos para ser escrito. E o cara queria um outro livro, vai lá, pega o Bilbo, manda ele para outro lugar, agora ele vai achar um colar que deixa ele voar. Faça uma parada dessa aí, Tolkien. E aí volta o cara querendo fazer os três, o livro do Senhor dos Anéis grandão, o Silmarillion junto. É um maluco, né? Exatamente, Rogério. Ele queria lançar o Silmarillion com o Senhor dos Anéis junto. É um absurdo, assim. O Tolkien era completamente doido. Mano, Segunda Guerra Mundial, não tinha papel pra nada, tinha acabado tudo, e lá vem ele ali com, 2 kg de papel debaixo do braço, falando, eu acho que tem um livrinho aqui que o pessoal vai curtir ler, cara. Só o Senhor dos Anéis oscila entre 1.300 e 1.500 páginas, dependendo da diagramação que você faz. O Silmarillion é pequeno, mas é bem denso de se ler. Não, então, assim, sim. O editor ficou doido quando viu aquilo lá, falou, não, você tá maluco, não dá pra editar isso. Aí eles decidiram fazer quebrado em 3, mas imagine, ele conseguiu enrolar o editor dele 12 anos. Caraca, é uma lábia, assim, Mas eu acho muito legal, César, quando ali na biografia, que aliás é uma biografia de uma amizade, uma coisa curiosa isso, né? Não é, o Colin Dures não escreve uma biografia dos dois, ele escreve a biografia da história dos dois. E eu acho muito interessante como que ele aponta que se nós cristãos, protestantes, somos muito gratos ao Tolkien, além de tudo que ele fez, mas por ter ajudado a trazer o Lewis, sendo Lewis esse grande nome da popularização da teologia cristã no último século, por outro lado, os fãs de Tolkien têm que ser gratos a Lewis por ele ter sido realmente esse cara que incentivou o Tolkien não só a escrever o Hobbit, a fazer a crítica, mas a fazer o Senhor dos Anéis, né? O Lewis, ele leu muitos dos textos do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele lia lá nos Inklings, quando que, Bibo, eu não sei se você chegou a ler isso, mas chegou uma hora nos Inklings, essa reunião deles pra ler os capítulos, que chegou um cara e falou assim, é o seguinte, acabou com essa parada de Hobbit 2. Tô cansado de ouvir os capítulos do Tolkien. Enquanto eu estiver aqui, ninguém lê nada sobre isso. É o capítulo 5 lá? Acho que eu pincelei, passei o olho nessa. Sim, da sim. leitura inspecional. Leitura dinâmica. Mas o Lewis sendo essa pessoa que, de certo modo, também tem um tom de ser responsável no Senhor dos Anéis. E se a gente pode falar de outros frutos dessa amizade, dá pra falar da aposta, do desafio que eles se fizeram, que eu acho interessantíssimo, que levou a trilogia espacial do Lewis e a história de viagem do tempo no Tolkien, que nunca aconteceu, né? A história de viagem do tempo é assim, eles queriam escrever um tipo de ficção científica, entre aspas, né? E aí o Lewis falou assim, eles adoravam ficar escrevendo, ele um do outro, e aí eles falaram, vamos fazer um sorteio? Quem tirar uma viagem no tempo, já faz uma história aí, e o outro vai ser quem tirar uma viagem no espaço. Acabou que isso gerou a trilogia do Lewis, e a viagem no tempo do Tolkien tem ecos dentro do Silmarillion, na ilha de Númenor, né? Que é o capítulo Akallabeth, que é a queda de Númenor. Então, assim, até as brincadeiras deles geraram capítulos importantes nas obras ou uma trilogia de livros. Então, assim, essa amizade, até de uma brincadeira, deu esse tipo de fruto. Tinha que ser. It's meant to be, como eles dizem em inglês, né? Tinha que ser. E ainda dentro da trilogia, eu acho que ela também é representativa, se ela, por um lado, nasceu dessa aposta dos dois, pra apontar pra uma certa separação dos dois, que acabou acontecendo principalmente nos últimos anos da vida do Lewis, né, cara? Com a influência do Charles Williams ali, e os dois acabando discordando em algumas coisas. Então, como que foi? Tudo que eles tinham de conversa, o Tolkien e o Lewis, gerava frutos, gerava outros livros, mas o Tolkien, ele era muito difícil de lidar, ele era muito genioso. O que acontece é que o Tolkien tinha muitas críticas para com o Lewis, mas isso não fazia com que ele deixasse de amar menos o amigo, eles tinham um grande carinho pelo outro. Mas a minha percepção é que o Lewis pedia muito menos ao Tolkien que se mudasse, entendeu? O Lewis me parecia muito mais aceitar o Tolkien do jeito que ele era e achar soluções para ajudá-lo.
por exemplo, o Lewis percebeu que o Tolkien procrastinava, enrolava e não ia, e aí o Lewis ia empurrando. Não, lê mais um pedaço, lê aquilo de novo. Você fez mais coisa? Cadê? Eu não recebi. Lê de novo. Então, de fato, O Senhor dos Anéis só existe porque o Lewis empurrou, senão não existiria. O Hobbit até poderia existir, mas assim, essa força, esse ânimo que o Tolkien teve, né, essa injeção de coragem foi muito importante, o apoio inicial do Lewis. Depois estabelecido, o papel como autor, né, o papel do Lewis no Tolkien foi realmente empurrar para que ele terminasse a grande obra. E isso é dito no livro Cartas de J.R.R. Tolkien, que vai ser editado pela HarperCollins também, e provavelmente deve vir um livro aí que chama Inklings, também, que é do mesmo autor do Cartas de J.R.R. Antes da gente falar desse rompimento sutil que teve da amizade dos dois, eu queria voltar um pouco na conversão ali do Lewis. A gente já pincelou ali no início do programa, mas César, só traz agora, focando propriamente de que maneira, né, o Lewis, o Tolkien ajuda na conversão do Lewis. Foi somente nessa exposição da mitologia, do mito que se faz realidade em Jesus, ou tem algum outro ponto específico que foi bem fundamental para essa conversão do Lewis, em que o Tolkien participa diretamente? Olha, eu diria que o que culminou realmente foi esse diálogo, né? Tolkien, ele foi muito feliz quando ele bateu num mito que é um fato histórico. Ele falou assim: me fale qual é o livro mais vendido, qual é a história mais contada, qual é o nome mais dito. Tudo cai para Jesus. E ele falou assim: por que você acha que as pessoas fazem isso? Porque isso carrega verdade, isso carrega algo que toca. E ele fala, o poder do mito é esse. Tanto que no Dom da Amizade, do Colin, eles falam muito sobre mitopoeia, né? Mitopoeia é uma questão de fabricar mitos que emprestam verdades, valores. E era um dos grandes passatempos de ambos, né? Eles gostavam disso. Então, esse diálogo transformou o Lewis de ateu a pelo menos, assim, duvidoso. Ele ficou ali, sabe, indo pro agnóstico, assim, falando, não, peraí, agora eu vou começar a pensar, e aquilo ficou cozinhando na cabeça dele. Até que ele teve um estalo, e daí também começou um pouco da rabugice do Tolkien aí. Por quê? Uma vez que o Lewis aceitou e falou, não, realmente, isso me tocou, isso me bateu, ele começou a estudar muito. Então ele começou a devorar o conteúdo, ele era um cara muito produtivo. Conforme ele começou a escrever, o Tolkien fez algumas críticas ao excesso de produção do Lewis e eventualmente um certo desleixo no acabamento. Ele achava que o Lewis produzia demais. Eu não vejo isso com maus olhos, eu entendo o que o Tolkien quer dizer, mas assim, o Tolkien estava enxergando de acordo com a ótica dele. Ele tem muitas obras, o Tolkien, mas ele se dedicou a vida inteira a uma grande obra. Então, ele tinha todo aquele carinho, e o Lewis, eu acho que ele tinha uma ideia seguinte: eu tenho que produzir, eu tenho que exteriorizar o que eu penso, o que eu sinto e trazer isso para outras pessoas. São focos diferentes, né? São abordagens diferentes. Isso também faz um bom paralelo com Nárnia. Da mesma forma que o Tolkien achava que Disney banalizava os contos de fada, que não era aquelas fadas diminutas, e sim para adultos, né? Ele fez O Senhor dos Anéis escrito para adultos. E Nárnia, ele tem uma alegoria, ou seja, ele deixa explícito que Aslan, né, o rei, né, Jesus é o leão. Ele deixa explícito porque é um grupo diferente. Ele é muito mais focado com a dinâmica infantil. Os personagens, os protagonistas são crianças. A linguagem, como ele escreveu, é uma linguagem mais infanto-juvenil. Então, a alegoria do Lewis, que era uma crítica que o Tolkien tinha, né, porque ela é explícita, ela é adequada para aquele grupo. Já para o Senhor dos Anéis, que é um grupo mais maduro, né, um grupo que tem uma outra forma de pensar, ela tem uma questão chamada aplicabilidade. Nada ali é explícito, mas você pode fazer muitos paralelos. Então assim, Frodo é Jesus? Não, nem Gandalf é, mas eles têm elementos de Cristo. Então quando você olha para o Frodo, para o Aragorn, por exemplo, você tem que o Frodo é o sacerdote, ele vai para o sacrifício. O Gandalf é o profeta, ele traz a palavra do Espírito Santo, ele guia. O Aragorn é o rei retornado. Então eles são figuras Christ-like, ou seja, como questões cristãs, mas nada explícito como Aslan em Nárnia, por exemplo. Então era uma crítica que o Tolkien tinha
e que eu não acho muito bem fundamentada. Eu acho que são públicos diferentes, com abordagens diferentes. São belezas diferentes, né? São duas flores, mas diferentes. Uma é rosa, outra é margarida. E isso então vai causando um certo distanciamento entre eles ao longo do tempo. Como é que se dá então esse distanciamento dessa amizade tão bela? Basicamente foi como o Rogério levantou. Existia um dos inquilinos, o Charles Williams, que era uma pessoa que tinha um gênio forte, um certo carisma magnético, e ele começou a crescer muito na amizade do Lewis. O Tolkien ficou um pouquinho chateado com isso, um pouco ciumado, começou a perder espaço, mas isso foi muito mais a percepção do Tolkien em si, né? Não se percebe que o Lewis fazia algum tipo de diferença nisso. De certo modo, como você falou antes do Lewis ser meio que o líder, o Colin Durret, ou não sei como é que fala, Bill, desculpa, ele dá a entender que era aquele tipo de amizade onde o Tolkien dependia mais do Lewis do que o Lewis de Tolkien, entende? Parece que o Lewis tinha mais amigos. É claro que a amizade pros dois era especial, mas o Tolkien talvez não tivesse tantas alternativas de amigos no mesmo nível que o Lewis, enquanto que o Lewis já tinha. É bem apropriado o seu paralelo, porque a gente tem que imaginar que o Tolkien, ele era casado, tinha muitos filhos e uma obra que consumia muito ele. Já o Lewis era um solteirão, famoso, com um ciclo de amizades imenso, então ele tinha uma vida efervescente, então ele tinha muitos amigos. Né? Conforme ele ia colocando outras pessoas no grupo, o Tolkien basicamente só tinha aquele grupo. Então isso pode ter gerado esse tipo de coisa mesmo. E mesmo durante a amizade deles, o grande destaque que a gente tem do Tolkien perante o Lewis foi a conversão. Porque na mão oposta, o Lewis foi mais expressivo. O Lewis brigou para ele escrever, fez resenhas, empurrou, esteve com o coração aberto para escutar a palavra dele. Então o Lewis me pareceu uma pessoa mais maleável, e o Tolkien, como era um pouquinho mais recluso, mais intimista, eu acho que ele sentiu esse peso. Não foi alguma coisa explícita, bem dita, é muito mais questão de perfil pessoal mesmo, né? Aí acabou que eles foram se distanciando, teve a inserção do Charles Williams, de outras pessoas, o foco cada um nas suas obras, e depois, com o tempo que eles já não se falavam muito, o Lewis sabia da ideia que o Tolkien tinha sobre o divórcio, né? Sobre o casamento, e o Lewis, ele começou a se corresponder com a Joy Davidman, que era uma autora americana, e eles acabaram se apaixonando. E o Lewis casou, entre aspas, em segredo com essa escritora americana que era divorciada. Então acredita-se que o Lewis não queria falar de divórcio para o Tolkien e tudo mais. É claro que o Tolkien não ia encrencar com isso, né? Mas na época eu acho que eles devem ter pensado algo do gênero, e acabou que isso foi distanciando, e o Tolkien ficou muito chateado quando soube pela imprensa do casamento, não pelo Lewis diretamente, né? E aí isso foi acontecendo, mas no enterro do Lewis o Tolkien deu diversas demonstrações, né? Escreveu um texto muito bonito. Eu acho que, apesar desse finalzinho um pouquinho triste, meio amargo assim, eu diria que ele é muito mais doce do que amargo no conjunto da obra. Sim, e é uma coisa que o livro me fez perceber, não é tanto aquela ideia de, olha só, eles viraram inimigos no fim, mas houve um desgaste, um triste desgaste, e que parece que no fim das contas não foi legal. Nenhum deles viu com alegria o fato de não poder contar tanto com o outro quanto contava antes. O Rogério acertou. Existia no final, na verdade, uma grande melancolia. Eu acho que cada um ficava em casa e falava assim: poxa, por que a gente não conversa tanto mais? Eu gosto tanto dele. Eu acho que os dois pensavam a mesma coisa. Acontece mesmo. Que sirva de lição pra gente, na verdade. Justamente, é por isso que essas coisas são escritas. Liga pra aquele seu amigo. Exatamente, se você tem aquele seu amigo que faz tempo que você não fala, aí ó, vai lá, cara, manda uma carta pra ele, para o podcast agora ou para depois que a gente terminar e fizer os anúncios, e aí vai lá, manda um zap pra ele e vão reatar essa parada aí. Eu até quero ler um trecho aqui que o Colin Durret traz de uma explicação que o Lewis fala sobre a amizade, né? Em cada um de meus amigos há algo que somente um outro amigo pode extrair plenamente. Eu sozinho
Sozinho não sou grande o bastante para chamar o homem inteiro à atividade. Preciso de outras luzes além das minhas para mostrar todas as suas facetas. Agora que Charles morreu, nunca mais hei de ver a reação de Ronald a uma piada especificamente carolina. Ou seja, aqui no contexto, o Luria explica que com isso o Lewis estava dizendo que essa é a beleza do grupo, né? Porque quando eu estou em grupo, tem coisas que somente o C vai despertar em D. Eu não consigo despertar aquilo no D, só o C consegue. Eu desperto coisas no A que o D não desperta. Então essa beleza que tem, né, na construção de um grupo de amigos, assim. É uma pena que o Tolkien talvez não soube lidar com isso e não teve esse entendimento para continuar e para que não azedasse a amizade, né? Enfim, e outros motivos que vocês já elencaram aqui. Mas, gente, fica então a dica aí desse livro, O Dom da Amizade, esse lançamento da Thomas Nelson Brasil. Se você quer entrar nesse universo, se você quer conhecer um pouco mais além da fantasia, eu acho que esse livro é uma boa porta de entrada. E agora, galera, fãs de Tolkien e Lewis, se segurem, façam economias, porque vai vir muita coisa. Com certeza, vai vir muita coisa, obras correlatas, e se você não leu o Tolkien ainda, eu espero que esse papo aqui possa instigar você, porque eu sou muito fã dos dois. Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de ler o que o Lewis escrevia e falava, e como ele era como pessoa, e isso me instiga a ler as obras dele, e eu falaria a mesma coisa. Se você também gostou do papo aqui, que te instigue a ler o Tolkien também, porque são obras que vão se complementar, tanto em valores que você pode levar para sua vida, quanto em diversão para você passar o tempo. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more. Is our kingdom a distant